Xará, o que é que mais te decepcionou nessa derrota? Boa noite. Boa noite, satisfação. Hein? Opa, boa noite, Xará. Boa noite a todos. O resultado não foi aquilo que a gente trabalhou ao longo desse período para poder conquistar. A gente queria mais uma vitória hoje, mas quando você joga muito longe daquilo que você tem de potencial, você fica mais vulnerável e você paga um preço caro como nós pagamos hoje. Hoje a nossa equipe, principalmente até a parada técnica ali para hidratação, a gente estava muito disperso, muito longe, uma equipe espaçada. A gente estava, até falei isso a eles, né, que a parte tática, lógico que a gente fez algumas correções, mas o mais que a gente estava precisando era o comportamento. A gente tinha que mudar o nosso comportamento. Então, a gente estava distante para marcar e distante para jogar. Então, quando você se distancia nessas duas fases do jogo, você fica mais vulnerável e o adversário foi feliz em duas situações que nós acabamos errando, proporcionando para eles essa situação de 2 gols que eles conseguiram sair com a vantagem da vitória. Então, o que nos decepciona justamente foi que até disse isso a eles também, essa não é a nossa equipe, a gente tem margem para muito mais e hoje nós ficamos devendo e todos nós somos cientes disso. Então, agora é corrigir na nossa representação para que a gente possa, como eu falei no início, quando eu cheguei aqui, né, a gente honrar essa camisa, honrar o nosso nome, a nossa carreira. Então, esse é o momento justamente para isso. Então, é claro que é um revés dolorido, doído, porque foi criada uma expectativa de poder vencer essa partida. E, ao meu ver, se a gente está num nível que a gente tinha apresentado nas outras partidas, a gente teria saído daqui com o nosso objetivo alcançado. Mas, voltando a frisar, quando a gente se distancia para marcar e para jogar, você fica vulnerável. E esse foi o preço que nós pagamos na tarde de hoje. Boa noite, Loser. Existe um ditado popular que treino é treino, jogo é jogo, né? E aí nós, na cobertura diária, e até mesmo o presidente Adson Batista, anteriormente, ele comentou que, até de certa forma, é de não se entender o tanto que esse time treina, trabalha, tudo aparentemente corre muito bem nos trabalhos que antecedem ao jogo, mas na hora que a bola rola, isso não é traduzido em gols e vitória no final dos 90 minutos. Como foi para você trabalhar esses 14 dias, depois de tudo que foi trabalhado ali, ensaiado, as dores de cabeça que você teve, e no final dos 90 minutos não conquistar a vitória, e explicar também a situação do Shailon, né? Foi uma situação que você trabalhou durante boa parte da semana, ele ali naquela posição, mediante a falta de volante. Foi uma decisão sua? Como é que você avalia essa escolha do Shailon atuando naquela posição, mediante a falta de volante? Olha, devido a essa circunstância, né, a gente perdeu 3 atletas dessa função no jogo contra o Cruzeiro. O Shailon, nós acreditamos que é o atleta que reúne essa característica, tanto de sustentação, um atleta muito tático, certo? Também tem essa capacidade de jogar de frente. Então, hoje a gente necessitava de ter esse homem para a gente poder ter... ocupar os espaços, e o Vitória nos deu esse espaço, só que, como eu falei, a gente estava distante, as nossas decisões foram erradas, e quando você decide errado, não explora os espaços que o adversário te oferta, com a sua movimentação de atração para poder gerar aquele espaço, você acaba sendo penalizado. Então, decisão minha, certo, de colocar o Shailon, por acreditar que ele era o atleta que reunia essas condições para dar uma proteção à frente da área, porque é um atleta muito tático, e também ter essa iniciação para que a gente pudesse chegar essa bola no campo ofensivo com mais clareza. Uma coisa também que nos deixou um pouco ali insatisfeito foi a morosidade que nós trocamos passe, né? Então, a gente estava muito lento na nossa troca de passe, na nossa circulação de passe, e isso foi pedido e acabamos facilitando o encaixe do Vitória. E o que mais a gente lamenta, o que mais a gente fica insatisfeito, não somente nós, comissão, os atletas também, tivemos esse papo agora no final, nossos torcedores também decepcionados, porque veio, apoiou, queria mais uma vitória, a terceira dentro de casa, mas infelizmente a gente não conseguiu. Então, a gente lamenta porque, como vocês têm acompanhado, a gente tem trabalhado muito, esses atletas têm se dedicado bastante, não tem faltado comprometimento, engajamento, só que o jogo, como eu falei, o comportamento hoje nós ficamos devendo. Então, quando você espaça muito para poder jogar, você acaba
sendo presa fácil para o adversário. Haja visto o Vitória, o que ele criou de desequilíbrio, de desconforto para nós, foi sempre no momento que a gente tinha a bola e acabamos errando. Lógico, uma estratégia também. Foram os felizes nas conclusões a gol. Então, a gente lamenta bastante, mas tem que olhar para frente, porque a gente tem que continuar trabalhando e, como eu falei, honrando essa instituição, honrando essa camisa. Boa noite, Loser. Você falou da questão da morosidade. Ao que você atribui essa morosidade nesse jogo e como trabalhar isso nos próximos dias? Agora o Atlético não vai ter todos esses dias para trabalhar antes do jogo contra o Corinthians. Como trabalhar isso na cabeça dos jogadores para o restante da competição, ainda mais com a situação do time agora? Isso é algo que vai martelar a noite inteira, né? Nossa cabeça, amanhã. É aquilo que eu falei, o comportamento. E alguém estava de má vontade? Alguém fez por querer? Não, eu conheço esses atletas. Como eu falei, são atletas que estão engajados, comprometidos, se dedicam muito. Só que hoje foi uma jornada ruim para todos nós e o comportamento fez com que a gente fosse penalizado. Então, por isso que a gente atribuiu esse comportamento, porque o comportamento você faz com que você deixa de cumprir o seu plano estratégico, o seu plano tático. Então, nós ficamos muito longe, até ali melhoramos um pouco no final do primeiro tempo, após a parada, voltamos no segundo tempo, empurrando o Vitória lá para cima, poderíamos ter feito um gol de empate ali, depois até mesmo virar, e acabamos dando a oportunidade do adversário fazer o 2-0, que acabou liquidando a partida. Loser, boa noite. Ali na saída de campo, para a entrevista para a TV, o Luiz Fernando disse que, enquanto tiver chance, vai continuar lutando até o final. O Adson veio aqui agora há pouco e já foi uma postura diferente. Ele já meio que jogou a toalha, disse que está pensando no ano que vem. Como que isso impacta no seu trabalho? Como é que você trabalha com essa dualidade de ideias dentro do Atlético? Eu respeito a opinião de todos, o nosso presidente, respeito ao nosso capitão. E desde o meu primeiro dia aqui, eu sempre falei, eu amo aquilo que eu faço, eu tenho como missão evoluir o atleta, melhorar ele como atleta e também no plano social poder contribuir e facilitar o jogo para eles. Então, a gente conseguiu algumas etapas de avanço, de melhorias, de ser melhor, mesmo perdendo para o Cruzeiro. Muitos momentos do jogo a gente foi superior ao adversário, mesmo com toda aquela atmosfera desfavorável. Nos faltou aquela eficácia que nós comentamos. Nos outros 2 jogos em casa, nós conseguimos vencer o adversário, contra o Juventude, no último lance. Enquanto eu estiver aqui, eu vou sempre honrar essa camisa e honrar aquilo que eu acredito, certo? Aquilo que eu estudo, aquilo que eu me dedico, aquilo que eu renuncio, mesmo de família, para poder vivenciar isso aqui. Então, eu vou sempre buscar o melhor, extrair a melhor versão dos atletas, porque, em contrapartida, é isso que eu vou ofertar a eles. Então, é claro que, após uma derrota como essa, você passa muita coisa na sua cabeça, algumas interrogações também vêm, algumas questões de dúvida, mas nós temos que tirar. Nós, como liderança, nós temos que olhar para dentro, fazer a reflexão o mais rápido possível e amanhã já vir para poder atacar aquilo que a gente acredita que nós somos falhos hoje. Lógico, aqui a gente só deu uma explanação mais ampla, agora é dissecar, para mostrar aquilo que fomos falhos na tarde de hoje, para que a gente continue o processo de evolução, de melhoria, e mais do que isso, representar muito bem essa instituição. Porque todos que estão no futebol, principalmente atletas, nós comissão, porque a gente gosta daquilo que faz, é apaixonado e ama por aquilo que faz. Então, eu já fiz várias perguntas aos vários grupos que eu já trabalhei, eu pergunto o que é o futebol para eles. E as respostas que a gente obtém, independente das categorias, já trabalhei em sub-17, sub-20, já trabalhei em diversos clubes, e a resposta que a gente tem é que o futebol é tudo, futebol é minha vida, futebol é minha paixão, é meu amor. Então, se o futebol é tudo, você tem que empregar tudo. Se é teu amor, você tem que fazer com amor. Então, é isso que a gente vai extrair desses atletas enquanto nós estivermos aqui. E o compromisso nosso para poder honrar essa instituição, essa camisa, o nosso presidente, porque é um cara que se dedica e muito. O Atlético hoje tem esse respeito nacionalmente, até mesmo internacionalmente, muito em função pelo aquilo que o Adson, lógico, encabeçado por ele, fez, tem feito, lógico, tem seus pares também para poder ajudá-lo. Então, o Atlético está no caminho. Claro que esse momento que a gente está na zona de rebaixamento, na última colocação,
A pancada vem de tudo quanto é lado, é natural, a gente tem que respeitar, mas nós temos que saber conviver com essa situação e tirar dela uma melhor solução. Então, aqui a gente está para solucionar problemas, e é claro que agora a gente vai, a partir de amanhã, já pensar no próximo desafio, atacando tudo isso que a gente acredita que é preciso melhorar, mas, como eu falei, eu respeito a opinião de todos, não somente do Luiz e do nosso presidente Adson, mas qualquer outra pessoa a gente vai respeitar, mas eu também tenho que me colocar pelo cargo que eu tenho, que eu exerço, para fazer sempre o melhor para a instituição que eu defendo. Boa noite, professor. Você respondeu por você como técnico do Atlético Goianiense, mas e pelos jogadores? Você percebe esse comportamento de jogou a toalha em campo? É uma percepção sua como técnico de que algum jogador ali desiste, de repente, no meio de uma jogada? Ou passa mais por uma questão técnica mesmo? Olha, se a gente fizer o recorte do jogo de hoje, a gente lamenta muito, porque mesmo com os erros que nós tivemos, para o adversário lá fazer o gol, a gente poderíamos. Faltou um pouco do nosso espírito solidário. Futebol é um jogo de erro. Como que eu reajo ao erro e como que eu corrijo um erro. Então, nos faltou essa correção. Haja visto que os dois lances tinham possibilidade da gente neutralizar e evitar o gol. E, às vezes, o olhar vai somente para quem erra, né? Então, a gente tem que olhar da maneira geral, não somente a origem, mas todo o contexto. Então, é isso que a gente faz. Então, nos faltou isso. É claro que quando você está no momento que o Atlético vive, esse fator emocional, mental do atleta ou de qualquer outro ser humano, ele fica um pouco mais aflorado. E quando as coisas não fluem da maneira como você trabalhou, projetou e imaginou, essa adversidade, e muitas vezes aquilo que eu falei, essa interrogação, ela vem para a cabeça. Então, isso gera uma dúvida, acaba fazendo que o atleta ele saia desse jogo, desse contexto. Então, quando você não vivencia com intensidade, quando você não vivencia com a sua plenitude, quando você se encontra nesses momentos adversos, você fica fadado a alguns prejuízos. E hoje nós fomos prejudicados pela nossa atuação, pelo nosso comportamento, principalmente até a parada técnica. Como eu falei, depois da parada técnica a gente melhorou um pouco, no segundo tempo a gente evoluiu um pouco, mas nos faltou essa contundência ali de transformar essa superioridade de posse, até mesmo de atacar melhor o espaço para aumentar nosso poderio de finalização. Então, isso que nós faltamos hoje, na tarde de hoje, e fomos punidos com essa derrota. Então, é olhar para nós, ter força. Enquanto nós estivermos aqui, a gente vai sempre atacar esse emocional para fazer com que esses atletas, em maneira alguma, em momento algum dentro da partida, se desorganizem, que hoje também a gente se desorganizou, e não jogue a toalha para não transparecer e não deixar essa imagem ruim. Então, nós temos que lutar até o fim, sempre com a cabeça erguida, porque esses atletas trabalham bastante, são comprometidos. A situação do jogo, independente da adversidade, a gente não pode, em momento algum, encurvar o corpo, passar uma resposta corporal ruim para os nossos torcedores e para aqueles que acompanham uma partida.